Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem. E nós vamos partir agora para a segunda aula, né, segundo vídeo sobre Code Blocks e a linguagem de programação C. Tá? Então, nesse ambiente aqui do Code Blocks, que é igualzinho ao Deve Ser Mais Mais, então vocês não vão ter diferença nenhuma. Né? Quem estiver usando Deve Ser Mais Mais, não se preocupe, é tudo igual, né, bem parecido. É só clicar em arquivo novo, empty file, ou seja, nessa folhinha de papel em branco com o sinalzinho de mais, e escolher empty file. Né? Nós vamos começar um programa novo. Qual é a diferença entre um arquivo novo e um projeto? Né? Então você tem às vezes a função aqui, projeto. Tá? Um projeto é um conjunto de programas, né? Pode ser mais de um programa, mas nós vamos começar com um modo bem simples. Nós vamos fazer um programa individual, né, um programa avulso, na verdade, que não depende de nenhum outro programa, que não vai ter relação com nenhum outro programa. Então esse programa geralmente começa com o nome de Untitled, né, a janelinha de abertura está aqui, mas eu nem preciso mais dela, eu posso até fechá-la. Né, e eu eliminei aqui do lado esquerdo uma barra aqui que tem questão de projetos e tudo mais, isso eu vim no modo View, né, onde tem escrito no menu View aqui, eu eliminei, na verdade, as janelas que não me interessavam. Assim como lá embaixo, né, nós temos uma janela de compilação, que eventualmente, quando o programa for ficando muito grande, eu aumentei o tamanho da fonte para que fique fácil de vocês enxergarem no vídeo. Tá? Com a tecla F2 eu posso desabilitar essa janela de baixo ou habilitá-la novamente. E ela é interessante quando eu for executar o programa. Né? Então, executar por o programa em funcionamento. Né? Tem uma série de outras janelas aqui que eu nem vou precisar, né? Tem até a questão do Fortran Info, tá aqui, ó. Né? Mas o Code Blocks, ele não sabe ainda em qual linguagem você está programando. E a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é a questão, por exemplo, da linguagem C, ela ser uma linguagem extremamente enxuta. Tá? Por isso, no programa principal aqui, que a gente pode, né, se a gente for começar a escrever um programa principal, e ele já começa com o nome de main seria principal, né? Ele tem um par de chaves aqui, e tudo que tiver aqui no meio, ele é o código do programa. Tá? Então, main significa, né, a abertura principal. Eventualmente, algumas pessoas gostam de colocar void. Void significa evite, né, e assim por diante. O programa está informando que não retorna nada, não chama nenhuma função e não está interligado a outros programas. Mas esse void é até desnecessário. Eu nem uso, na verdade, acho até desnecessário. Só coloco o main, que significa principal, né, e começo a escrever meu código então. Eu vou pular umas duas linhas aqui, porque eu quero falar para vocês o seguinte: como eu estava falando que a linguagem C é enxuta, ela tem só alguns comandos que fazem parte inerente já do módulo principal da linguagem. Todo o restante você precisa adicionar, né, através de bibliotecas. Né? Então a gente vai precisar adicionar a primeira biblioteca nossa aqui, que é, dando através do include, o comando para adicionar uma biblioteca. Eu vou chamar essa biblioteca, se chama std, tá? io.h. Tá? Então toda biblioteca geralmente tem extensão H no final. Né? std significa standard, né? E é padrão. E, na verdade, é de inverti aqui, I de input, O de output. Tá? Então I/O, na verdade, é um termo muito antigo, usado na época dos mainframes. Você falava assim, o computador vai fazer I/O agora, vai fazer uma entrada e saída de dados e assim por diante. Né? Lembrando que um sistema de computação ele tem sempre uma entrada, vai acontecer um processamento e vai acontecer uma saída. Tá? Mas I/O é um termo antigo, que foi ficando em termos de informática. Hoje a gente, praticamente fora da linguagem de programação, nem ouve falar. Tá? Mas era um termo muito usado. O computador está fazendo I/O, agora está lendo e entrando dados e assim por diante, lendo e saindo dados, né? E I/O era uma coisa bem comum. Assim como uma palavra que é muito comum e que já perdeu o significado, seria a palavra modem. Hoje a gente fala assim, meu modem ADSL, meu modem de fibra ótica aqui, meu modem. Na verdade, modem é um termo que é usado para, significa modulação
e demodulação, e era para converter sinais analógicos em digitais, do tempo dos acessos discados. Hoje a gente já tem o sinal digital, então eu tenho, na verdade, uma banda larga de fibra, por exemplo, e o que acontece? Não é mais modem, né? Ele é um dataset. Só que ninguém chama de dataset, né? Todo mundo chama de modem, é um termo que ficou, assim como o I/O tem um termo que ficou também. Tá? Então, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: a organização do código é uma coisa fundamental. Dar um espaçozinho aqui para dizer que tudo que eu vou escrever aqui dentro vai fazer parte do meu programa, que está dentro desse par de chaves, é importante dar essa tabulaçãozinha aqui e tornar o código o mais limpo possível. Então eu nunca fico escrevendo no cantinho esquerdo aqui. Né? O cantinho esquerdo significa, o que está aqui é o par de chaves, mas isso que eu vou começar a escrever aqui é a parte do programa que está dentro do par de chaves. Então o programa começa aqui e termina nas chaves ali no fim. Certo? E se eu colocar coisas aqui fora, não vão ser interpretadas como sendo do mesmo programa. Podem inclusive gerar erro, mas na verdade não fazem parte do mesmo programa. Tá certo? Então, na hora de compilar, ele até vai dar uma olhada lá, mas ele não vai considerar isso parte do programa. Então, o programa começa com um par de chaves, ele tem sempre comando o termo main, que seria o programa principal, né? Abre chaves e fecha chaves. Tudo que tiver entre esse abre chaves e fecha chaves faz parte do programa. Só que as chaves vão ser usadas também em outros comandos. Então, é importante que você não perca esse abre e fecha aqui, né? Então você vai escrever aqui já com indentação. Isso aqui é para dizer que o que eu vou escrever de código agora está dentro do programa principal, do programa main. Né? E como eu falei para vocês na questão da... Deixa eu até ver aqui. Que a gente tem uma linguagem enxuta. Né? Eu quero mostrar para vocês aqui o... monitores. Quero mostrar para vocês aqui o Excel. Né? Então temos aqui f de x, são funções. Então, na linguagem C, eu falei para vocês que vocês só usam aquilo que vocês realmente precisam. Por exemplo, aqui são as mais usadas. Tem a questão do seno aqui, ó. É uma função matemática. Tá? Então, na verdade, seno e número. Mas se eu não for usar o seno, e se eu for ver todas as funções que tem aqui, tudo, né? Puxa vida, tem função aqui que eu nunca vou usar. BDDSVPA. O que significa isso aqui? Então, aqui, calcula o desvio padrão com base na população total e entradas selecionadas do banco de dados. Puxa vida, mas quando é que eu vou usar isso? Sei lá, mas isso tudo aqui faz parte do Excel. E por isso que o Excel é tão grande. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma série de funções que o Excel traz aqui, ó. Por exemplo, confiança. Tá? Essa função está disponível para compatibilidade com Excel 2007 e anterior. Retorna um intervalo de confiança para uma média da população. Puxa vida, e eu nem tenho mais o Excel 2007, mas mesmo assim tem que carregar tudo isso aqui. Informação, retorna informações sobre o ambiente operacional atual. Puxa vida, será que eu vou usar isso algum dia? Então, é por isso que o Excel é tão grande. Então, ele tem alguns megas de tamanho, na verdade, você tem um monte de coisa que você não precisa, e o programa em si, ele é extremamente enxuto. Né? Então, voltando aqui para nossa aula, né? Deixa eu voltar aqui, o programa em si é extremamente enxuto. Então, você só usa aquilo que você realmente precisa. Né? Então, por isso que você consegue colocar, por exemplo, um programa em C numa placa de Arduino, que é uma plaquinha de circuito bem pequenininha, que você pode usar para programar, por exemplo, funções de internet das coisas, controlar uma geladeira, controlar qualquer coisa, na verdade. Você pode controlar aparelhos de ar-condicionado, você pode alarme de casa, tudo você pode fazer com Arduino. E um robozinho também dá para fazer, até mesmo com Arduino dá para fazer um robô. Né? Ou seja, você tem, na verdade, um programa que ocupa pouco espaço e precisa de pouca memória. Tá? Porque você só inclui, né, através das bibliotecas, aquilo que você precisa na hora que você vai usar, certo? E o primeiro comando que a gente vai ver é o comando printf. Para que serve printf? Serve para escrever alguma coisa. Né? Por que se chama printf e não print? Né? Por que não se chama write, coisa parecida? Porque foram os autores da linguagem,
né, que criaram uma série de bibliotecas, algumas delas foram criadas posteriormente, mas uma boa parte das bibliotecas foram, né, levaram esses nomes todos aqui. E isso aqui, você pode mudar isso aqui? Pode. Inclusive lá no, onde eu falei para vocês baixarem o ambiente do CodeBlocks ou do DevC++, vocês têm o source, que seria o código-fonte da linguagem. Vocês podem mudar isso aí. Só que, claro, se vocês compilarem isso em outro computador, levarem um programa escrito por write, por exemplo, não vai funcionar. Write é um comando do Fortran, né? Mas você pode até mudar na linguagem C. Esse printf aqui é uma função, você pode entrar dentro da stdio, que é a biblioteca, e ir lá mudar, né? Mas o que eu preciso fazer então agora para escrever alguma coisa? Tudo que eu colocar entre aspas está valendo. Só que, por exemplo, este é o primeiro vídeo de linguagem C. Vídeo de aula de linguagem C. Escrevi uma frase. Essa frase ela vai ser escrita dessa forma. Sim, o programa está prontinho. Na verdade, é um programa simples, não tem nada. Estou usando o include da stdio para fazer valer esse programa printf, o comando printf. Porque printf não é natural do C. Na verdade, ele tem meia dúzia de comandos apenas. E se eu não precisasse ler e escrever, por exemplo, um robô, não precisa fazer printf, ele não vai escrever nada na tela. Então eu não preciso da stdio para controlar um robozinho, por exemplo, né? Então eu só levo na minha linguagem, no meu programa, aquilo que eu realmente vou usar. Por isso que os programas são tão pequenininhos, tá? Tão fáceis de você colocar em dispositivos minúsculos, né? E tem uma flexibilidade incrível, tá? Então a linguagem C é uma linguagem muito poderosa, tá? Bom, muito bem. Então eu criei o programinha aqui, vou salvar o programa. Então eu vou clicar no disquete. Por que manter o símbolo do disquete? Aquilo que eu já falei no vídeo anterior, isso tem a questão que a gente fala de consistência dos símbolos, né? Se eu desenhasse um pendrive aqui, por exemplo, colocasse o símbolo como sendo um pendrive, o pendrive é um negócio que varia muito de tamanho, de forma e assim por diante. Então isso aqui é uma tradição já. É que nem a gente falou, acabou de falar de modem. Modem é muita coisa, né? Modem, o termo era usado na época do acesso discado. Acho que 90% de nós não usa mais acesso discado. Apesar que ele existe ainda para localidades remotas. Tá? Mas, então o cara que mora fora da cidade, tal, onde não chega a banda larga, ele, né, ou ele tem o acesso via satélite, ou ele tem o acesso via conexão de escada, né? E então muita coisa vem dessa, né, questão que foram ficando. O modem a gente usa o termo até hoje. E o disquete ficou um padrão para dizer que é para salvar o programa. Bom, eu vou salvar com que nome? Eu vou escolher aqui um nome, vocês não vão estar vendo isso aqui porque não aparece para vocês aqui na projeção, mas eu vou chamar ele de desenho.c. Então eu escolhi uma pasta no meu computador, chamei o nome de desenho.c, e na hora que eu salvei ficou colorido. E por que ficou colorido? Porque agora o CodeBlock sabe que isso aqui é a linguagem C. Quem está usando o DevC++, o DevC++ já era colorido desde o início, porque ele só compila programas em C. Mas o CodeBlocks não, ele compila programas em Fortran, ele compila em Java, em outros módulos, na verdade, que eu nem baixei aqui, mas existem outras possibilidades para o programa. Então, enquanto ele não identifica que se trata de um programa em C, ele deixa tudo de uma mesma cor. Agora que ele já sabe, ele já passa a reconhecer os comandos como sendo comandos da linguagem C, por exemplo, né? Então, por causa desse Czinho aqui, desenho.c, esse ponto C significa é um programa em linguagem C. Então, a extensão, que seria a continuação do nome do arquivo, tem um significado de dizer o que é esse arquivo, né? Está relativo, então isso identifica o tipo de arquivo que a gente tem. Bom, o programa está pronto, está pronto. Pode compilar e rodar? Pode compilar e rodar. Então, nesse build and run, onde tem engrenagenzinha, se eu quiser fazer separadamente o processo, eu posso usar o build, que é a engrenagem, e a flechinha de play aqui do run, ou fazer os dois ao mesmo tempo, que ele já compila. Compilar o que é? Traduzir o programa para que a máquina já tenha isso de forma a ser um executável.
Ela já está no código que ela pode executar sem precisar interpretar linha por linha. Então ele é muito mais rápido, por exemplo, do que um programa interpretado, porque já está isso traduzido para que a máquina possa simplesmente executar as instruções que estão ali, né? Então, compilar um programa nada mais é do que traduzir ele para que a máquina já execute as instruções que estão ali, já está na linguagem que ela pode compreender, né? Então, Build and Run, eu clico ali na flechinha, aparece essa janelinha, deixa eu até confirmar que apareceu para vocês aqui, a janelinha, isso, como apareceu, perfeito. Então, o que aconteceu? Este é U com acento aqui, U maiúsculo, vídeo truncou toda a acentuação. Por que ele trunca essa acentuação? Porque o padrão da linguagem C, né, é sempre sem o padrão de código padrão americano. Ou seja, né, não tem, eu fechei a janelinha de execução ali, mas não tem, na verdade, acentuação. Você, para fazer acentuação, tem que colocar uma página de código, mudar a página de código e dizer que você vai trabalhar não no sistema internacional, mas vai usar o padrão português, né? Language é igual a português, né? Você tem que dizer que a gente vai ver isso futuramente, bem em breve, no próximo vídeo, né? Eu já vou abordar esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, então, eu posso colocar além de comandos simples como printf, que manda escrever alguma coisa, eu posso colocar aqui comentários. Então, para fazer um comentário, você coloca // no início da linha, tá? Então, duas barras no início da linha, você pode escrever até com acento, que não vai ter problema, porque isso não vai ser compilado, isso aqui não vai ser executado, né? Esse comentário aqui vai ficar só no código-fonte, isso aqui ele vai ignorar, na verdade, na hora de gerar o executável, porque isso não é mostrado na tela para o usuário, isso aqui é só para o programador, né? Pro cara eu estou fazendo aqui um programa para fazer uma escrita simples, tá? Então, um programa para fazer uma escrita simples. Se eu quisesse colocar acento aqui, no comentário não tem problema nenhum. Então, são duas formas de fazer comentário. Fazendo com //, tá? E o comentário não sai na escrita, então. Ou posso fazer comentário usando barra asterisco, e tudo que fica entre barra asterisco, asterisco, barra, vira comentário. Tá? Então, quando eu encerrar aqui com barra, asterisco barra, ele encerra o comentário. Asterisco barra. Pronto. Viram que ficou colorido aqui, mas quando eu tirei o asterisco barra aqui, ó, e tudo aqui, o resto, virou comentário também. Então, enquanto eu não encerrar o comentário, tudo é comentário enquanto eu não encerrar. Então, a diferença entre o // e o barra asterisco é que o // faz o comentário só de uma linha. Tanto é que eles têm cores diferentes. E o barra asterisco, barra, faz comentário com um trecho enorme, né? Então, esse aqui é um artifício muito útil, questão de comentário, porque eu posso desativar um trecho de código. Olha aí, eu coloco como comentário. Desativei esse trecho de código aqui, está desativado. Então, o que acontece? Não tem o trecho de código, né? Eu posso deixar o comando printf como, se eu colocar aqui barra asterisco, ó, virou tudo comentário. Então, não tem código no programa. O programa é vazio, né? Então, ele só encerra o comentário com barra, asterisco barra. Tudo que tiver entre barra asterisco e asterisco barra vira comentário e não é compilado, né? Não é traduzido para ser executado. Mas eu vou encerrar o meu comentário aqui e vou deixar esse comando dessa forma que está aqui. Bom, a gente já viu que ele trunca, então, né, quando tem acentuação. Então eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui dessa forma aqui. É o primeiro vídeo, vou deixar tudo sem acentuação, certo? É o primeiro vídeo de aula de linguagem C. Na próxima aula, né, nosso próximo vídeo, na verdade, nós vamos abordar essa questão da acentuação aqui. Mas rodando o programa novamente, então dando um build and run novamente, está aqui, ó, né? Agora ficou sem truncar nada porque não tem acentuação. Então a acentuação não faz parte da página de código padrão. Tá? Bom, voltando então ao nosso programinha aqui em linguagem C, tá?
nós vamos fazer um pequeno desenho. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês que existe na nossa apostila, que também está disponível para vocês para download lá no Moodle, né? Da professora Miriam, no nosso departamento de informática. A professora Miriam, na verdade, minha colega, ela fez essa apostila onde tem, então, os diversos comandos de caracteres especiais. Ou seja, tem alguns caracteres aqui, quando se usa o contrabarra é um caractere de formatação. E ele espera, na verdade, um outro caractere que vai dizer o que ele deve fazer. E, por exemplo, nós vamos usar na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, o contrabarra N, tá certo? Que significa uma nova linha, uma quebra de linha, tá certo? E o contrabarra, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar agora de fazer um pequeno bonequinho, tá? Usando o nosso programa aqui de desenho. Então eu vou colocar aqui inicialmente printf, tá? E vou colocar aqui, ó, contrabarra N. Então, esse contrabarra aqui é o que a gente chama de backslash, nada mais é do que a barra ao contrário, que está no lado esquerdo do teclado embaixo, tá? Que é diferente da barra normal, né? Então, isso aqui são duas quebras de linha. Então, vou colocar um comentário aqui, ó. Isso aqui são quebras de linha. Então, tudo que você coloca um comentário com barra vale só para essa linha. Na linha de baixo já não vira comentário, tá certo? Então, o comentário com barra, asterisco, barra, enquanto ele não encontrar o asterisco barra, tudo que está no meio do caminho vira comentário. Aqui o barra vale só para essa linha. Tá? Então, quebras de linha. Estou pulando duas linhas aqui. Então, cada contrabarra N é uma quebra de linha. Então, quando eu tenho duas quebras de linha, eu pulo duas linhas, que é o que está na nossa apostila. Eu esqueci de projetar a apostila aqui. Deixa eu projetar a apostila, pessoal. Falha minha aqui. Tá? Monitor. É isso aqui. Deixa eu ver, só conferir se deu certo. Deixa eu ver aqui. Tá certinho. Tá? Então são esses códigos aqui especiais aqui que a gente está vendo. Ó. O contrabarra A, tá? A gente vai usar o contrabarra N, que foi falha minha aqui, contrabarra N, e o barra, que são os dois que a gente vai usar. Isso aqui está na página 10 da nossa apostila da professora Miriam, que está disponível, né, para download lá. Tá? Voltando então ao nosso código aqui, tá? Nós vamos fazer um pequeno desenho para encerrar a aula de hoje aqui. Seria, eu vou usar aqui, na verdade, um printf, então pulei duas linhas, eu vou fazer um bonequinho. Printf, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, vou dar dois espaços aqui, vou colocar a letra O maiúscula para fazer a cabeça do boneco, e vou dar o contrabarra N para quebrar a linha, para passar para a linha de baixo. O contrabarra N de formatação vai junto com o texto, vai dentro das aspas duplas. Tá? Tudo que você coloca entre aspas duplas vira texto, mas a formatação, aquela da página 10, é relativa à formatação de textos que vão aqui dentro do comando printf e outro comando que a gente vai ver mais para frente também. Tá? No próximo vídeo. Então, printf, eu estou colocando ali um bonequinho, vou fazer um bonequinho, printf, eu vou fazer os bracinhos dele aqui com... Então, como é uma nova quebra de linha aqui, né? Deixa eu até colocar aqui. Vou fazer o corpo dele com uma barra vertical aqui. Isso. E mais um tracinho, outro bracinho. Tá certo? E vou também colocar aqui uma contrabarra N para quebrar a linha. Tá? Então, na próxima linha, eu vou fazer as perninhas. Então, eu vou escrever linha por linha. Isso aqui é equivalente àqueles desenhos que a gente tinha antigamente. E... como eu sei que vocês também ainda pegaram um pouquinho da época dos emoticons, tá? Que é... opa, acho que tem que ser para cá, aqui, aí. Veja que eu quero fazer agora barra invertida, só que barra invertida é comando de formatação. Então eu tenho que colocar duas barras invertidas, deixa eu ver até aqui. Vai ficar meio torto aqui, mas tudo bem. Eu tenho que colocar duas, na verdade, porque senão, contra barra N, tá? Uma só, na verdade, ele aceita como comando. Então, quando a gente quer fazer duas, quer fazer realmente escrever a barra invertida, a gente coloca barra, porque daí ele faz uma só. Então, um anula o outro
e em vez de comando, né, porque ele está esperando uma formatação. Tá? Então o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou pular a linha de novo, printf, tá? Contra barra n, pula duas linhas, duas quebras de linha. Então isso aqui são barra barra quebras de linha. Né? Então cada contra barra n que eu dou é uma quebra de linha. Então tá aqui, tá quebrando linha aqui. Então printf ele escreve linha por linha. Né? Mas na verdade é porque eu estou quebrando a linha aqui, ó. E que é porque senão fica difícil de fazer o desenho. Eu poderia colocar tudo isso aqui numa linha só? Pode. Só que como você quer quebrar a linha, não quer quebrar a linha para sair na linha de baixo? Então você tem que fazer dessa forma que está aqui, senão ele coloca tudo numa linha só. Então contra barra n está aqui, né? Então cada contra barra n é uma quebra de linha, então ele vai quebrar, vai desenhar o boneco lá e tal. E agora eu vou escrever um emoticon aqui, que vocês vão lembrar da época que não existia o WhatsApp. Eu não sei se vocês pegaram essa época aí. Mas, por exemplo, eu queria fazer uma carinha sorrindo. Eu coloco aqui, até hoje ainda o pessoal usa de vez em quando, esse tipo de coisa. Só que se você digitar isso aqui no WhatsApp, ele vai já converter para carinha feliz. Tá? Então, 2 pontos, fecha parênteses, significa, na verdade, 2 olhinhos e a boca sorrindo. Né? Então, eu vou colocar dessa forma aqui. Vou dar um build and run para rodar o programa. Tá aqui, ó. Então tá lá, ó. O bonequinho saiu lá. Então esse é o primeiro vídeo aula de linguagem C, tá? E na verdade saiu um bonequinho aqui que eu desenhei e saiu aqui uma carinha feliz aqui, ó. 2 olhinhos e um sorrisozinho, né? Que é o emoticon, porque na época que não existia então as figuras, né, que a gente chama, tem até um nome para isso, mas eu esqueci agora. Alguma coisa. Bom, na verdade, tem um termo para os bonequinhos, para as carinhas, as figurinhas do WhatsApp, do Facebook e assim por diante. Tá certo? Então tá aqui, gente. Nós encerramos nossa aula por aqui, então. Deixa eu fechar aqui. Tá? Essa aqui. Opa, abri a tela errada. Aqui. Então, nós encerramos nosso vídeo aqui e continuamos no próximo, falando um pouquinho mais aí dessa linguagem. Ok? Um grande abraço e boa semana.